um simples soldado. Naamã não era um simples combatente de guerra. Naamã, ele era um estrategista nato. Ele era o homem mais respeitado dentro do império. Sobre o seu domínio estavam todos os que se alistavam no exército da Síria. E ele era o braço direito, o homem de confiança do imperador Ben-Hadad, que era o imperador sírio. A segunda característica de Naamã também está no versículo 1. Diz assim: era um grande homem diante do seu senhor. Naamã era visto pelo seu senhor, pelo imperador da Síria, pelo imperador Ben-Hadad, como um homem de caráter. Naamã chamava a atenção do imperador. O imperador confiava em Naamã de tal modo que colocou ele como seu braço direito. Naamã era um homem muito influente dentro daquele palácio. A terceira característica ainda está no versículo 1, que fala assim que era um homem de muito respeito. Isso me mostra que todas as atitudes de Naamã, elas provocavam não só no imperador da Síria, mas em todos os que o acompanhavam, todos os que estavam junto com ele, o temor e o respeito. Ele era um homem que, quando passava pela Síria, todos ficavam quietos, todos olhavam para ele e todos temiam a presença daquele grande general. Outra característica que eu vejo aqui está ainda no versículo 1, que diz assim: porque por ele o Senhor deu livramento aos assírios ou aos amorreus, porque os amorreus depois vieram a ser a Síria. Essa característica me chama muita atenção. Pergunta para mim por quê? Por quê? Eu não ouvi você ainda. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque eu vejo aqui que Naamã não era grande só diante dos homens. Naamã era respeitado também pelo Deus Todo-Poderoso. E ele era tão respeitado por Deus que Deus usou a vida de Naamã para livrar toda a sua nação. Aleluia. A última característica que está aqui no versículo 1 diz que ele era herói e valoroso. Sabe o que isso nos revela? Isso nos revela todas as suas conquistas heróicas. Isso nos revela que durante a sua trajetória para chegar ao comando do exército, ele fez coisas que nenhum outro homem fez. Isso nos mostra todo o seu heroísmo. Só que esse versículo aqui termina como termina a vida de muitas pessoas. Pergunta para mim como? Porém, leproso. Sabe o que eu vejo aqui? Pergunta para mim o quê? Eu vejo que o problema de Naamã não era um problema externo. Porque todos os que olhavam para ele viam as suas qualidades, viam a sua farda de general. Todos os que olhavam para ele viam a sua honra, viam o seu poder. O problema de Naamã então não era externo, o problema de Naamã era interno. Fala para mim, prova. Eu não vou te provar desse jeito, fala para mim, prova. O problema de Naamã, sabe qual era? Era quando ele entrava dentro da sua casa e ele olhava para sua esposa e para os seus filhos e ele desenrolava do seu corpo quase 200 metros de faixa cheia de sangue e pulso da sua leva. O problema de Naamã era a humilhação que ele tinha dentro da sua casa. Quando a sua esposa olhava para ele todo leproso, todo cheio de feridas. Quando seus filhos olhavam para ele e o desprezavam por causa da sua doença. E muitos de nós vivemos essa realidade. Você ficou quieto, né? Muitos de nós vivemos essa realidade. Somos bem vistos pela sociedade, somos bem vistos dentro do nosso trabalho, somos bem vistos dentro da igreja, conseguimos disfarçar as nossas lepras, mas quando chegamos dentro da nossa casa, o cheiro da lepra incomoda todo mundo. Sabe
que eu estou querendo dizer para você? Pergunta para mim o quê? O quê? Deus não quer te dar honra só do lado de fora. Ele quer te honrar dentro da sua casa. Glória a Deus. Não, você não entendeu. Eu vou repetir isso aqui para você, porque isso aqui é muito poderoso, irmão. Deus não quer te honrar só no seu ambiente de trabalho. Deus não quer te honrar só dentro da igreja. Deus não quer te honrar só na roda dos seus amigos. Ele quer honrar você dentro da sua casa também. Ele era um homem cheio de patentes, um grande general poderoso. Mas o seu maior desgosto era quando entrava dentro da sua casa. Quantas pessoas que não preferem ficar dentro da igreja, ou que não preferem trabalhar 24 horas? Quantas pessoas não preferem estar na rua do que estar dentro de casa? Porque as pessoas no seu trabalho acreditam mais em você do que a sua família. Porque as pessoas dentro da igreja acreditam mais no seu ministério do que aqueles que estão do seu lado. Porque eles conhecem a sua letra. Eles conhecem a sua falha. E isso incomoda eles. Então a mulher de Naamã, ela chama Naamã. E ela começa a aconselhar ele. Ela fala assim: Naamã, eu não aguento mais lavar essa roupa, lavar todas essas faixas aqui. Quando você for para uma guerra, traz uma escrava para mim. E você vai ver no versículo 2, que diz que eles saíram numa peleja contra Israel. E quando chegaram em Israel, ele trouxe uma menina. Acompanhe meu raciocínio. Eu quero te mostrar algo muito importante para você. Deus, Naamã, ele era bem visto por Deus. Deus poderia ter falado para ele: Naamã, vai a Israel, porque tem profeta em Israel. Deus poderia ter economizado toda essa guerra que você vai ver aqui no versículo de número 2, que as tropas da Síria se levantaram contra Israel. E essa guerra aconteceu para que fosse encontrada uma menina. Deus poderia ter tirado tudo isso e ter dito para Naamã: vai em Israel e conversa com o profeta. Mas Deus permitiu que toda essa guerra acontecesse para que ele encontrasse aquela menina. Eu vou abrir um parênteses aqui e aplicar isso na sua vida. Deus está permitindo que você passe por tudo que você está passando, porque você ainda não achou a menina. Aleluia. Você não entendeu ainda? Vou repetir. Deus está permitindo que toda essa guerra aconteça ao seu redor, e todo esse problema aconteça na sua vida, porque você precisa achar a menina. Glória a Deus. Pergunta para mim, pastor. Eu não ouvi, parece que eu estou sozinho aqui, irmão. Pergunta assim para mim, pastor. Pastor, que menina é essa? que menina é essa? É a menina que Deus vai colocar na sua vida para que o seu orgulho nunca mais apareça. Alguém glorificou aqui, eu vou repetir para você. É a menina que Deus vai colocar na sua vida para que o seu orgulho nunca mais apareça. Fala para mim, prova. Aquela menina não tinha nome. Aquela menina não era ninguém. Mas ela era a solução do problema de Naamã. Como o segundo homem do império, como o homem que governava todo o exército, ele tinha todos os médicos à sua disposição, mas nenhum deles trouxe solução para o problema dele. E Deus precisou permitir uma grande guerra contra Israel para que uma menina trouxesse a solução para ele. Glória a Deus. E eu quero falar um pouco da menina aqui, porque aquela menina, ela representa um grande ministério da igreja hoje. Pergunta para mim qual é? Qual é? O ministério evangelístico. Fala para mim, prova. Aquela menina era escrava. Aquela menina tinha sido tirada da sua família e levada à força para a casa de Naamã. Ou você acha que ele conversou com ela e falou assim: eu te pago R$1.000 por mês e você vai ajudar minha esposa? Não. Ela foi levada escrava.
Mas em nenhum momento, ela guardou mágoa no seu coração. Pelo contrário, ela se tornou um instrumento de Deus para transformar a vida do mundo. Glória a Deus. Vou abrir um parênteses e aplicar isso aqui na sua vida. Deus quer te usar como instrumento para transformar a vida de pessoas. Deus quer te usar como instrumento para mudar a história de famílias. Mas você tem que limpar o seu coração e tirar dele essa mágoa. Glória a Deus. Vou repetir para você de novo. Enquanto essa mágoa estiver aí dentro, você nunca vai ser um instrumento de Deus para transformar a vida. Aleluia. Aquela menina veio, passou o primeiro dia, lavando as roupas, as faixas do general, o segundo, o terceiro, passaram-se mais uns dias, aquela menina chegou na esposa de Naamã, sua senhora, e falou assim: senhora, eu não estou aguentando mais. E aquela senhora falou: mas eu preciso que você vá. E aquela menina fala uma palavra muito poderosa para aquela senhora: se o meu Senhor conhecesse os profetas de Israel, ele não estaria nessa situação. Glória a Deus. Aleluia. Vou abrir um parênteses aqui. Sabe quando a tua vida vai mudar? Pergunta para mim quando? Quando você conhecer os profetas de Israel. Aleluia. Vou repetir para você de novo. Sabe quando a sua vida vai ser transformada? Pergunta para mim quando? Quando você conhecer os profetas de Israel. Glória a Deus. Qual a maior profecia? Qual a maior profecia para a nossa vida? Pergunta para mim qual é? A palavra de Deus. Aleluia. Sabe quando a sua vida vai ser transformada? Quando você conhecer isso aqui. Glória a Quando Deus. você ouvir isso aqui, quando você praticar isso aqui, aí a sua vida vai ser transformada. E Naamã e a esposa falou para Naamã, Naamã falou para o rei, ele tinha interesse na cura de Naamã, e ele mandou uma carta para o rei de Israel. O meu general, junto com alguns homens do meu exército, está indo aí para falar com o profeta. O rei de Israel rasgou suas vestes. Isso chegou ao ouvido do profeta. O profeta chamou o rei e falou com o rei: por que rasgou suas vestes? O rei respondeu para ele: porque está vindo um general da Síria aqui. Eu aprendo uma lição muito poderosa aqui. Sabe qual é? Pergunta para mim, Paulo. Eu não tenho que sofrer pelos problemas que não são meus. Aleluia. Sabe o que o profeta estava falando para o rei? O profeta estava falando assim: ô rei, deixa que esse homem venha até mim. O assunto dele é comigo, não é com você. Você rasgou as suas vestes em vão. Sabe por que muitos sofrem na vida? Porque vivem se intrometendo em assuntos alheios. Porque vivem se intrometendo em assuntos que não têm nada a ver conosco. É por isso que muitas das vezes nós sofremos. Porque cuidamos de um assunto de um, cuidamos do assunto de outro, cuidamos do assunto de outro, e nunca resolvemos os nossos próprios problemas internos. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para você? Pare de sofrer por coisas que não são para você. Sabe o que Ele está dizendo para você? Pare de se preocupar com coisas que não tem nada a ver com você. Foque naquilo que Ele te deu. Foque no projeto que Ele deu na sua mão. Foque na sua família. Foque na sua casa. Foque no seu emprego. E você vai ter uma vida muito boa. O profeta virou para o rei e falou assim: ô rei, você não tem nada a ver com isso aqui. Você rasgou as suas vestes em vão. E tem um monte de gente dentro da igreja, fora da igreja, que sofre tanto por causa dos outros, e os outros não estão nem aí para você. Deus está mandando uma palavra para o seu coração nessa noite, e a palavra é a seguinte: pare
de sofrer por lutas, por guerra.